Hoje nós falaremos sobre preguiça. Preguiça é um tema delicado porque muitas vezes a gente não tem vergonha nenhuma de dizer que a gente está com preguiça. Vergonha nenhuma de dizer que, hoje eu estou tão preguiçoso, hoje eu estou tão... E o objetivo meu nesse domingo de manhã é falar para vocês duas coisas. Primeiro, por que, que a preguiça é um pecado contra Deus e como a palavra de Deus nos orienta a deixá-la. Vou repetir para você gravar bem. Se entender essas duas coisas, cumpri o meu objetivo, deu certo. Então, por que, que a preguiça é um pecado contra Deus e como a palavra de Deus nos orienta a deixá-la? Eu te convido a abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 6, versículo 6 ao 11. Como sempre, enquanto você abre, eu bebo minha água. Versículo 6 diz assim: Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços um pouco para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. E esta é a palavra de Deus. Te convido a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, viemos nessa manhã te clamar, te pedir que o Senhor abra os nossos corações para a tua palavra, que nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor diz, e que nenhuma outra distração venha ter a nossa atenção. Que o barulho, ou o calor, ou as pessoas ao nosso redor não nos distraiam, mas que a gente esteja com o coração preparado para escutar a tua palavra, o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Nos guia, Senhor, nos guia, Espírito Santo, que a gente possa abandonar os pecados, por mais pequenos que a gente ache que eles são, que a gente possa abandonar nossa preguiça nessa manhã. Nos guia, nos orienta, Senhor. Alimenta o teu povo, alimenta o nosso coração, alimenta as tuas ovelhas, Senhor. Nós clamamos a ti. Se o seu Espírito Santo não abrir os corações, vai ser em vão. Mas se o Senhor abrir, a gente vai andar mais perto de ti. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Para ilustrar um pouquinho do que é a preguiça, eu pensei num filme, também da década de 90. Clássico, na minha opinião, que é uma animação chamada Mowgli. Não sei se já assistiram Mowgli. Mas o Mowgli, ele foi baseado, na verdade, foi baseado num garoto que realmente existiu no meio da floresta lá na Índia, criado por uma família de lobos ali. Mas o Mowgli, na animação, ele é um menino que é encontrado por uma pantera, chama Bagheera, a pantera. E a pantera representa nessa animação a responsabilidade. O Bagheera se preocupa muito com o Mowgli. Então, como que o Mowgli vai ficar, onde ele vai dormir, como ele vai comer. E aí o Bagheera, essa pantera, olha para o Mowgli e fala, olha, você precisa de uma família. Eu vou te levar para amigos meus. E ele leva para uma matilha de lobos. E Mowgli passa a viver dentro daquela família de lobos. O Mowgli está vivendo lá, só que circunstâncias externas, que é um tigre inimigo, viria para ameaçar essa família. Eles decidem abandonar novamente o Mowgli. E quem aparece de novo? Bagheera. O Bagheera preocupado com o Mowgli. Saiu do poder ali dos lobos. E Bagheera leva então, na verdade o Mowgli encontra uma outra personagem. Muito simpática, inclusive. A gente está falando de um urso, o urso Balu. Não sei se você lembra. Mas o urso Balu, diferente do Bagheera, que estava super preocupado e irresponsável, ele quer viver a vida de boa, entendeu? Ele mostra para o Mowgli que não precisa se esforçar tanto. Mowgli, relaxa. Talvez você se lembre da música. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Parece que ele tá... Eu fiquei na cabeça dessa música a semana inteira por causa desse irmão. Mas talvez você está pensando, é legal o que o Balu está ensinando. O Balu está ensinando uma vida simples. O extraordinário demais, é muito, mas na verdade não. O que ele está ensinando para o Mowgli é uma vida de preguiça. Não se esforça demais, não. Não precisa. Fica quietinho, deitado, que o alimento vai chegar até você. Relaxa. Outros animais vão colher, você pega o que eles fizeram.
Dá tão errado essa ideia aqui do Balu, que no meio do caminho ele dorme, e aí o Mowgli é roubado por um grupo de macacos. Eu não sei como é que chama grupo de macacos, mas os macacos roubam o menino, porque justamente o que acontece é que ele dormiu. Dormiu demais, descansou demais. Então o que está acontecendo é que o Balu ensina para o Mowgli, relaxa, tá tudo certo. Dorme um pouco mais, vai caminhar bem. Às vezes a gente pensa igualzinho o Balu. E eu vou caminhar com vocês ao longo dessa passagem. E eu queria muito que você abrisse seu coração e não ficasse com essa impressão de eu não, mas deixasse o Espírito Santo te guiar que você também, meu irmão, você também é preguiçoso assim como eu. A gente precisa do nosso Senhor Jesus para isso. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e eu quero que vocês olhem aí comigo o versículo 6. Provérbio escrito por Salomão. E ele fala assim no versículo 6 do capítulo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Aqui está implícito um ensinamento claro. Apesar de estar implícito, ele é claro. Que a preguiça é a falta de sabedoria. Salomão está dando um puxão de orelha no preguiçoso e falando assim, olha para a formiga. Olha para a formiga, preguiçoso. E seja sábio. Ou seja, você não está sendo sábio. Aqui a gente vê que Salomão caracteriza a preguiça como uma falta de sabedoria. E olha só como a formiga é. E ele começa a descrever essa formiga. Ele fala assim no versículo 7. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. Ainda assim armazena as provisões do verão na época da colheita, ajunta o seu alimento. O que ele está dizendo é que a formiga é autodisciplinada. Ela é diferente do Balu, que espera a coisa chegar, ela se disciplina. É muito interessante porque às vezes a gente vive a nossa vida diante de alguém, querendo mostrar algo para alguém. E a formiga não precisa mostrar para ninguém. Ela não precisa de chefe. Ela não precisa de supervisor. Ela não precisa de governante. Percebe a escada que ele faz de importância? Que às vezes a pessoa não tem o chefe, mas tem o supervisor. Ou então o supervisor tem o governante. Nenhum desses a formiga precisa. Ela é autodisciplinada. Ela tem uma prudência dentro dela mesma. Ela não tem chefe, nem governante, nem supervisor. E mesmo assim, algo motiva ela. Mesmo assim, ela se motiva a trabalhar, a fazer o que tem que ser feito, a ser prudente. Então Salomão aqui está dizendo, olha para a formiga. Presta atenção numa coisinha tão pequenininha. Presta atenção nas coisas da vida. Presta atenção nos detalhes, às vezes, do rodapé da sua casa. Olha que até ali, Deus usa a sua natureza para te ensinar alguma coisa. E olha essa formiga que não precisa de nada, nenhum chefe para trabalhar, para fazer o que tem que ser feito. Ela demonstra uma disciplina, uma autodisciplina prudente. Ou seja, abandonar a preguiça, meus irmãos, é ser sábio. Consequentemente, andar na preguiça é tolice, segundo a palavra de Deus. A segunda coisa, e é que eu quero aprofundar um pouco mais, é que a preguiça é uma apatia. É uma apatia. A gente não está falando simplesmente daquela pessoa sem ânimo, que quer ficar só no sofá ou numa... Eu adoro poltrona, tá? Você vai descobrir ao longo do tempo. Eu adoro uma poltrona. Se tiver uma poltrona, eu vou abandonar o sofá, o colchão e vou ficar na poltrona. Mas não é aquela pessoa que está, cansei, vou sentar. Mas é a pessoa que vive no tanto faz. Você que sabe. Qualquer coisa tá bom. Eu não ligo, não. A questão muito mais é uma apatia. Uma falta de se comprometer com a vida do que necessariamente um cansaço. E aqui é importante eu dizer algo sobre a preguiça. Irmãos, aqui a preguiça dos provérbios que ele está falando não é uma preguiça oriunda de uma doença, por exemplo, como depressão, ou de falta de vitaminas, como uma pessoa que está com algum problema de vitaminas, algo diagnosticado. A gente não está falando disso. A gente está falando justamente, e aqui eu quero definir, uma preguiça como uma apatia, uma rejeição do compromisso, a rejeição de você se entregar por aquilo que está proposto na sua frente. Na verdade, é uma apatia em relação à vida. Tudo bem, tanto faz. E talvez você esteja se perguntando, mas Rafael, eu não sou assim não, tá? Eu trabalho pra caramba. Eu acordo cedo. Eu acordo 5 horas da manhã, o sol nem nasceu, eu já estou acordado.
Já estou arrumando a lancheira da criança. Eu já estou tomando banho, já estou arrumando minha mochila para o trabalho. 5 horas da manhã eu já tô no ralo. Eu chego no trabalho às 8, meu chefe já está no meu cangote. Eu trabalho pra caramba, Rafael. Beleza, pode ser que você trabalhe pra caramba. Mas em relação às suas amizades, será que você tem sido comprometido? Ou dá uma preguiça? Ligar para aquele amigo que você sabe que dá trabalho, sabe aquela amizade que dá trabalho? E o seu casamento? E o seu namoro? Como que você tem lidado com isso? Em relação aos seus filhos, aí eu vou pegar uma coisa que pega para mim também. E o culto dominical? O dominical não, o culto caseiro, doméstico. O culto do meio da semana que você para de fazer a janta, você para de fazer tudo, pega o seu violãozinho desafinado, canta o louvor com seus filhos, faz uma breve reflexão, uma oração e segue a vida. Como é difícil a gente parar tudo. Dá uma preguiça, né? E a criança fica gritando, e é difícil. Eu tenho mais coisas para fazer, às vezes até coisa da igreja para fazer. Em relação ao nosso casamento, às vezes dá um trabalho, tem que cultivar. É como plantar uma planta, uma flor, você precisa cultivar, tem que regar, tem que colocar no sol, tem que tirar do sol. Outro dia eu comprei uma planta lá para o trabalho, e o jardineiro falou assim, tal hora você deixa no sol, tal hora você puxa lá para a sombra, tal hora você rega. Eu falei, mas que trabalho, que preguiça, é só uma planta, deixa a planta aí. Mas a gente tem preguiça, a gente quer que deixe para lá. E a nossa vida com Deus, né, meus irmãos? Às vezes a gente substitui a vida de devoção com Deus pelo trabalho na igreja. Eu estou tão cansado de trabalhar na igreja que eu não vou ler nem a Bíblia hoje. Estou tão cansado de me dedicar para o PG, para o louvor, para as coisas da igreja que eu não vou nem me dedicar em meditar, em estudar, em parar tudo. E concentrar e dedicar compromisso de tempo e qualidade naquilo que a gente faz. Então, talvez, meu irmão, talvez não, eu tenho certeza. Tem alguma área na sua vida que você precisa rever porque ela está inundada pela preguiça. Minha oração essa manhã, e foi essa manhã toda, é que Deus mostre para você onde você precisa mudar. Deus mostre como a gente tem que levar a sério a preguiça. Porque primeiro, como eu disse, ela é um pecado contra Deus. E a gente vai ver isso no próximo ponto. Segundo, e eu sou o último ponto, já estou dando spoiler. Ela tem um triste final. O final da preguiça é muito triste. Então, tá claro isso. Que a preguiça é uma apatia. É o não comprometer-se. É o não ligar tanto assim. Olha o versículo 9 e 10. Parece que até o Salomão está meio impaciente aqui. Está meio nervoso com o preguiçoso. Até quando vai ficar deitado o preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. A pergunta é, até quando? Até quando você vai ficar nesse estado de sonolência? Esse estado de não ligar? Esse estado de, tá tudo certo, meu casamento se ajusta, relacionamento com meus filhos se ajusta, meu namoro se ajusta, minha vida com Deus se ajusta. Até quando? A palavra de Deus grita para mim e para você. Até quando? Até quando você vai ficar assim? Até quando você vai demorar para despertar? Até quando você vai ver que sim, importa quanto tempo você gasta com Deus? Sim, importa quanto tempo você gasta com seus amigos. Sim, importa quanto tempo você gasta no seu casamento, com seus filhos, com os amigos. Importa, importa muito. E aí a gente vê essa apatia escrita aqui, até quando você vai ficar deitado preguiçoso. E é interessante, eu gosto de imaginar aqui essa cena, um Salomão, o sábio rei, falando com o preguiçoso, e o preguiçoso só falando, deixa eu quieto, me deixa quieto aqui, tudo vai se acertar, eu não quero me comprometer tanto assim, tá bom aqui. A gente lida com a preguiça como se fosse plenamente aceitável, né? A gente chama a preguiça de burnout às vezes. Não estou falando que não existe burnout, tá? Mas às vezes a gente coloca em conta de algumas coisas que não são, quando a gente só está com preguiça. Quando a gente só não liga tanto assim. Quando a gente só não se compromete. Isso é visto na vida da igreja, isso é visto na vida do lar, isso é visto nos amigos. Isso é visto no relacionamento do dia a dia. Meus irmãos, a preguiça é uma apatia. Até quando você vai ficar assim? Eu espero que o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração e no meu para que a gente mude isso. Mas não só no Antigo Testamento a preguiça é condenada. No Novo também.
o apóstolo Paulo fala de uma situação muito curiosa. Eu queria ler com vocês. Se você conseguir guardar, deixa um dedinho no Provérbios e abre lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 6 ao 12. 2 Tessalonicenses 3, 6 ao 12. Vou esperar você abrir. O apóstolo Paulo aqui está falando para a igreja de Tessalônica. Ele diz assim no versículo 6. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Porque não vivemos ociosamente quando estivermos entre vocês. Não comemos coisa alguma às custas de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. A igreja de Tessalônica estava vivendo uma coisa muito interessante, para não dizer cômico. A igreja desse primeiro século, primitiva, tinha a sensação de que Jesus ia voltar iminentemente. Logo depois que ele subiu, ele falou, voltarei. E a gente está aguardando a volta de Jesus até hoje. Mas eles tinham a sensação de que Jesus voltaria daqui a pouco mesmo. Era daqui a pouco. Já que Jesus vai voltar daqui a pouco, é muito daqui a pouco mesmo, é tão perto, por que eu vou acordar cedo, né? Por que eu vou trabalhar? Deixa quieto, não vou trabalhar não. Quer saber? Eu vou ficar visitando meus irmãos, como um cafezinho da manhã no tal irmão, almoço no outro irmão, de noite a gente vai para a igreja, a gente já come todo junto lá, e era isso que estava acontecendo. Alguns irmãos, justificando que a volta de Cristo estava próxima, pararam de trabalhar, pararam de se esforçar, pararam de se dedicar, pararam de ligar, pararam de se comprometer. Eles entendiam que viver à espera de Jesus era parar de trabalhar, era cruzar os braços, era descansar um pouco e falar, Jesus está voltando já? Vou parar, vou ficar aqui tranquilo. E aqui, por isso que Paulo fala que quando eles estiveram lá no meio daquele povo, eles se esforçaram, os missionários que trabalhavam de dia na igreja, de noite trabalharam arduamente para não ser um peso para as pessoas. E ele fala aqui de um versículo 9, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. A preocupação de Paulo não era o sustento em si, porque ele sabia que tinha um direito. Mas olha como ele não liga para a preguiça aqui. Para ser um modelo para vocês imitarem, a gente trabalhou de dia e de noite. Para que vocês soubessem como que deve se agir, para que vocês soubessem como tem que se viver, a gente trabalhou de dia e de noite. A gente se esforçou e não comeu às custas de ninguém. De ninguém. Ninguém sustentou a gente. Não que a gente não tivesse direito. Era justo a igreja nos sustentar, porque a gente estava trabalhando pela igreja. Era justo a igreja sustentar. Mesmo assim, o modelo deve ser o trabalho. O modelo deve ser o doar-se. O modelo deve ser comprometer-se. A preguiça aqui passa muito longe de Paulo. Ele não está nem um pouco apático. Ele está mais preocupado com o coração daqueles irmãos do que com o seu próprio estômago. Ele está mais preocupado em trabalhar mais do que até era necessário. Lembra do necessário, somente necessário? Paulo está mostrando, não. Muito além do necessário. Muito além do que eu precisava, do que me era devido. Eu trabalhei arduamente. E ele fala aqui, de dia e de noite, para ser um modelo para vocês. Qual o modelo, meus irmãos? O modelo do comprometer-se, o modelo do ligar, o modelo do eu estou aqui, eu estou junto. Mas seguindo um pouquinho, a preguiça não apenas é uma apatia e falta de sabedoria. A preguiça, e aqui vai doer um pouco, eu espero que doa, porque doeu em mim, é uma rebelião contra Deus. A preguiça não surge somente do cansaço, da vontade de dormir, de um cansaço em si,
mas da percepção equivocada de quem nós somos. Meu irmão, talvez isso seja uma novidade para você. Foi para mim há um tempo atrás. Você é um servo. Os homens, mulheres, são servos. Nós fomos criados para servir. Nós somos criados não para sermos servidos, mas para servir. Eu quero chamar a atenção para vocês. Eu vou dar um pulo a mais. Eu agradeço a paciência de vocês. Porque eu quero que vocês abram em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Sei que a gente já foi para Tessalonicenses, mas eu acho que é super importante a gente comentar sobre isso. Esse texto clássico diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, olha, presta atenção, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A pergunta que se faz depois desse versículo é: qual é a forma de servo que Jesus assumiu? A forma humana. A natureza humana é a forma de Jesus tornar-se servo. Esse homem, que é Jesus Cristo, esse Deus, assume a natureza humana para tornar-se servo. Você é um servo. Sabe por que a gente tem preguiça? Porque a gente não aceita que a gente é servo. Sabe por que você quer dormir mais? Porque você quer mandar. Porque você quer ser servido. Não porque você quer servir. Você não aceita quem você é. Eu não aceito quem eu sou. A preguiça, portanto, é uma rebelião contra o que Deus fez, como Deus fez, contra quem Deus é. Quando a gente vê isso, a gente entende que é algo mais profundo, né? E aqui eu acho que eu consigo já responder a primeira pergunta. Por que a preguiça é um pecado contra Deus? A preguiça é um pecado contra Deus porque é uma rebelião contra quem Ele fez, contra como Ele fez você. Ele te fez como um servo. E a prova disso é que quando Ele se esvaziou, para tornar-se servo, Ele toma a forma humana. Para tornar-se servo, Ele se torna um homem. És um servo. Você é um servo, você é uma serva. Você é um servo. Um cristão tem certeza que é um súdito do Rei, Senhor, do Rei Jesus. A gente, quando entende que é servo, não gasta mais tempo dormindo. Não sei se você já viu aqueles filmes de realeza, onde mostra um rei sentado num trono e um monte de gente de pé em volta dele, servindo tudo o que ele precisa. Então ele fala que quer uma taça de alguma coisa, tem um servo ali de pé, pronto para dar. Tem outra pessoa pronta para fazer, para chamar alguém para o seu salão. Tem outro fazendo a segurança. Irmão, você é um servo. A gente é preguiçoso porque a gente não entende que a gente é servo. A gente tem preguiça de ir no PG porque a gente não entende que a gente é servo. A gente tem preguiça de vir para a igreja. A gente tem preguiça de ler a Bíblia. Porque a gente não entende que o mundo não é ao nosso redor, mas é ao redor do Rei do Universo. E você faz parte do privilégio de servir conscientemente o Rei do Universo. Vê que a formiga, ela obedece, mas ela não tem essa consciência. Ela obedece como uma reação óbvia da criação. O único ser da criação que rejeita, são dois, né? Os anjos, alguns anjos e os homens, que rejeitaram a obediência a Deus. Então, meu irmão, a preguiça é uma rebelião contra o Senhor. É um pecado contra Deus. Porque você se rebelou, você se rebela contra o que Ele fez. Você faz como Adão e Eva. Exatamente como Adão e Eva, que queriam ser como Deus. Que queriam ser o centro de todas as coisas. Que queriam tomar para si algo que não era seu. Que queriam usurpar o trono de Deus. Que queriam eles decidirem o que é o bom e o que é o mal. Eles queriam eles falarem assim, isso é bom, isso não é bom. É assim que as coisas têm que ser, assim que as coisas não têm que ser. Eu decido quando eu levanto, eu decido quando eu me deito. Eu que sou o dono da verdade. Adão e Eva fizeram o que a gente faz todo dia. Rejeitaram o próprio Senhor. A preguiça, então, não apenas é falta de sabedoria. Ela não apenas é uma apatia, uma rejeição, mas é uma rebelião contra Deus.
Até quando você ficará deitado preguiçoso? Quando ele se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. A gente tem a visão também de que o trabalho é uma maldição. Esforçar-se é uma maldição. Talvez você esteja se lembrando do capítulo 3 de Gênesis, das maldições que Deus dá depois da queda. No versículo 19 diz assim: com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A gente lê isso e fala: aqui está a prova de que o trabalho é uma maldição. Meu irmão, Adão trabalhava bem antes da queda. Ele já estava trabalhando. A maldição aqui é o esforço, é a dor, é a labuta. Sabe aquilo que Paulo diz? Trabalhei de dia e de noite, suei, me esforcei. Antes da queda não precisava dessa dor, desse sofrimento. Essa é a maldição. Mas não o trabalho em si, meu irmão. O trabalho é bênção. Sabia que Deus trabalhou? Deus trabalha. Não apenas trabalhou, como trabalha. Você deve ter escutado falar a obra de Deus. É a obra de Deus. Quando você pensa numa obra, é alguém trabalhando nisso. Olha para o seu coração, vê como Deus trabalha. E a gente dá um trabalho para Deus, né? Eu, pelo menos, às vezes nas minhas orações, falo: nossa, Deus é muito paciente. O Senhor é muito paciente. Porque Deus trabalha ainda hoje. Esse é um Deus que trabalha. É um Deus que se importa, é um Deus que liga, é um Deus que trabalha de dia e de noite. Já ouviu aquele versículo: seus amados dá enquanto dormem? Enquanto você dorme, ele trabalha, ele dá, ele continua trabalhando. A preguiça, então, é uma rejeição também da imagem de Deus. Uma vez que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós representamos quem Deus é, nós somos os representantes aqui neste mundo de quem o Senhor do mundo é. Quando a gente deixa de se esforçar, de trabalhar, de comprometer-se, quando a gente tem esse movimento de apatia, a gente peca. A gente tem uma relação de negação contra esse Deus. A gente fala assim: o Senhor trabalha, eu não. O Senhor faz, eu não. Tudo que a gente faz que deturpa a imagem de Deus é um pecado. É um pecado. É triste a gente ver isso porque muitas vezes a gente lida com a preguiça como algo plenamente aceitável. Eu queria muito que, assim como eu, nessa manhã você fosse embora tendo ciência de que é muito forte ser preguiçoso. É algo muito pesado. E é algo que faz com que a gente se afaste de Deus. É um pecado contra Deus. No versículo 11 desse capítulo 6, eu queria ler que vocês me acompanhassem. Diz assim: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Aqui a gente está vendo a consequência da pobreza. Não apenas ela é um pecado contra Deus, não apenas ela é uma rebelião, uma apatia, uma falta de sabedoria, mas ela trará um triste final, um amargo final. E aqui Salomão diz que a pobreza o surpreenderá como um assaltante. A necessidade virá como um homem armado. E aqui ele não está falando, mais uma vez, a pobreza aqui nesse sentido do provérbio. Não é uma pobreza de alguém que não tem luxo. É uma pobreza de alguém que passa necessidade. De alguém que não tem os recursos básicos para a vida. E a questão, novamente, não é a pobreza em si. A questão é a consequência. Vocês lembram que eu apliquei a preguiça não apenas em termos de trabalho, mas em termos de relacionamento, em termos de devoção. A pobreza virá nesses termos também. Pode ser que você esteja colhendo hoje, no seu casamento, uma pobreza. Pode ser que você esteja vivendo hoje o afastamento dos seus filhos, da vida com seus filhos, por conta da sua preguiça. Pode ser que você esteja vivendo um esfriamento espiritual, por conta do tempo que você não dedicou a Deus. O tempo que você não dedicou ao estudo da palavra de Deus. Pode ser que você esteja vivendo um momento profundo de pobreza nas amizades, de solidão profunda. Não porque eles te abandonaram injustamente, mas porque justamente eles não vão atrás de alguém que não tem preguiça de ficar com eles.
A gente lida com a preguiça como aceitável, mas ela não lida com a gente como uma coisa simples. Ela traz um triste final. Pode ser financeiro também. Pode ser que você esteja vivendo um momento de pobreza justamente por ter tido preguiça na hora de trabalhar. É muito triste a gente ver isso, né? Talvez você esteja pensando, ok, entendi. É triste a gente olhar e ver como que a preguiça traz consequências ruins pra gente. Talvez você esteja pensando assim, eu sou um preguiçoso. Descobri que sou preguiçoso, talvez não no meu trabalho. Talvez na minha vida pessoal, talvez no jeito que eu vivo, talvez na forma como eu lido com o meu corpo mesmo. Eu estou vivendo esse tipo de pobreza. Estou vivendo a pobreza até de saúde física. Às vezes você está vivendo pobreza de saúde física por conta da preguiça que você teve, de cuidar do seu próprio corpo. E a pergunta é como que a gente se livra disso, né? Como que a gente, tendo consciência do que é preguiça, tendo consciência de como ela se manifesta na nossa vida, tendo consciência de como a gente precisa e necessariamente precisa abandoná-la, como que a gente faz isso? A resposta aqui não é apenas olhando para a formiga, meus irmãos. Não é apenas olhando para a formiga, mas é olhando para Cristo. Ele que não apenas não tinha chefe, nem supervisor, nem governante. Pelo contrário, ele era o chefe, o supervisor e o governante. Ele, diferente do preguiçoso, trabalhou arduamente. Trabalhou de dia e de noite. Trabalhou até se cansar. Suou, mas não para colher as consequências em si, como a formiga faz. A formiga, ela colheu, ela plantou, ela se esforçou, ela trabalhou para colher os seus alimentos na hora certa. Jesus Cristo não trabalhou e se esforçou para colher para si o seu benefício. Pelo contrário, ele comprou a paz de Deus. Ele comprou o favor do Deus eterno. Ele, Jesus Cristo, chamado servo sofredor, sendo Deus, tornou-se homem para tornar-se servo. E sendo servo, nos salvar. O serviço de Jesus Cristo, esse Jesus que abandonou a preguiça, que não deu voz para a preguiça, que não escutou a preguiça, trabalhou e a conquista do trabalho dele foi a sua e a minha salvação. Não é pelo nosso esforço. A gente não abandona a preguiça pelo nosso esforço, assim como qualquer outro pecado. Como que se abandona o pecado? Como se vence o pecado? É no poder da cruz de Cristo. É olhando para a cruz de Cristo. É como Ele levou sobre si os nossos pecados. E quando a gente fala Ele levou sobre si os nossos pecados, a gente imagina o adultério, a gente imagina o assassinato, a gente imagina o roubo, a gente imagina tudo de ruim que você está pensando que você já fez. Mas dificilmente a gente imagina a preguiça. Jesus Cristo levou sobre si a sua preguiça. Ele levou para a cruz a sua e a minha preguiça. Ele levou para a cruz aquilo que era o nosso pecado contra Deus. Ele não levou para a cruz apenas aqueles pecados que a gente julga muito importantes. Ele levou para a cruz também esses pecados que a gente não liga tanto. Vocês lembram do Salmo 19, quando Davi fala, até aqueles pecados que eu não sou consciente, até dos que eu sou consciente, me purifica, me lava. Essa é a purificação, essa é a forma como Jesus leva o pecado. E é a forma como a gente tem que considerar a preguiça. A preguiça não é algo aceitável. Meu irmão, a preguiça não é algo aceitável. Não é algo que você pode levar e tudo bem. Não é algo que você considera como aceitável. Ela tem que ser amarga. O Dave Harvey, o Jefferson até comentou sobre ele. Ele diz que a graça não será doce enquanto o pecado não for amargo. Eu quero muito, minha oração essa manhã é que a preguiça seja muito amarga para você. Que quando a gente for tomar ceia, você confesse ao Senhor a sua preguiça. Não só aqueles pecados cabulosos. Para finalizar, meus irmãos, eu queria comentar com vocês uma frase que o pastor Tiago Cavaco coloca em seu livro 6 Sermões contra a Preguiça, e ele diz assim, a resposta à preguiça não é o trabalho, é a alegria. A resposta à preguiça não é o trabalho, é a alegria. Como que a gente responde
preguiça, olhando para Cristo e se alegrando, tendo prazer nele. E quando você entende quem você é, entende quem Cristo é, você se alegra, e por isso você trabalha. Você já deve ter passado alguma noite fazendo algo que você gosta muito, mas que deu muito trabalho. Eu lembro quando a gente estava fazendo convite de casamento, alguns anos atrás. E a Ju, minha esposa, na época noiva, passava a madrugada fazendo os convites de casamento. E se cansava. Mas ela não dava atenção para a preguiça ou para o cansaço, pela alegria do que viria. Pela alegria do que viria. A resposta não é o trabalho, é a alegria. Mas alegria em quem? Alegria em nosso Senhor Jesus. Alegria no nosso Deus, que levou sobre si os nossos pecados. A resposta, então, à preguiça, meus irmãos, é olhar para Cristo. Não olhar só apenas para a formiga. Salomão não conhecia Cristo no sentido que a gente conhece hoje. Hoje a gente pode olhar para trás e ver a obra de Cristo consumada. Como ele mesmo disse, está consumado, está completo, está feito. A gente vê então, meus irmãos, que o trabalho de Cristo foi plenamente feito. Eu queria ler um último versículo para finalizar com vocês, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Versículo 2, na verdade. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Presta atenção. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A alegria proposta é salvar a mim e a você. Jesus Cristo suportou a cruz pela alegria, não foi pelo trabalho. Pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Meu irmão, quando você tiver com preguiça, alegre-se no Senhor Jesus. Lembre-se do Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus, como diz Hebreus aqui, tendo os olhos fitos em Jesus. Se você quer abandonar a preguiça assim como eu e clamar ao Senhor, eu te convido a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Senhor, obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não deu ouvidos, ó Pai, à preguiça. Obrigado, Senhor, porque o seu trabalho foi completo. Obrigado, Senhor, porque o seu trabalho foi perfeito. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela cruz. Se não fosse a cruz, Senhor, nós estaríamos rompidos de Ti, separados do Senhor, separados do Teu amor, separados do Teu cuidado, separados da verdadeira alegria que é Te conhecer. Nos aproxima de Ti, ó Pai. Nos aproxima nessa manhã do Senhor. Que a gente possa, ao longo do exame, do examinar a Tua palavra, do examinar as Escrituras, que a gente possa se aproximar de Ti, conhecer a Ti, aprender de Ti, estar próximo do Senhor. Nos livra da preguiça, Senhor. Nos livra desse pecado que nos assedia todo dia. Que a gente abra os nossos olhos, ó Pai, para ver que a preguiça não se resume apenas ao nosso emprego, apenas ao nosso trabalho, apenas às coisas financeiras, ó Pai. Mas que a gente veja que esse pecado é contra o Senhor. Que a gente veja que é falta de sabedoria. Que a gente veja que é apatia. Que a gente veja que é a rebelião contra Ti, Senhor. Nos livra desse pecado. E obrigado por levar até esse pecado ali na cruz, Senhor. O Teu sangue foi vertido por causa da nossa preguiça. O Senhor levou em si os pregos nas mãos e nos pés pela nossa preguiça. Nos livra dela, Senhor. Obrigado porque a ira de Deus não está contra nós. Porque o Teu sangue foi vertido também pela nossa preguiça, Senhor. Cuida de nós, nos abençoe. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.